Não, não é uma reunião secreta de alguma misteriosa seita clandestina. Estas pessoas estão se preparando para fazer o que há pouco tempo parecia impossível e que agora mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro e quase 30 mil pessoas no Brasil afirmam que já são capazes de conseguir. O treinamento das ondas cerebrais, o domínio da incalculável energia do cérebro, o controle de todas as emoções, de todos os sentimentos, do funcionamento do próprio corpo. E mais que isso, o poder de dominar a distância usando essa energia, coisas que jamais se acreditou que pudessem depender apenas da vontade humana. Este homem, por exemplo, usando as ondas alfa do cérebro, consegue parar um trem elétrico de brinquedo. Veja. Muitos médicos e cientistas discordam. E há quem chegue a dizer que tudo isso não passa de puro charlatanismo. Outros preferem fazer uma séria advertência. A de que é muito perigoso o homem comum se arriscar a mexer com um poder que ele ainda desconhece. Mas o estranho fascínio de conseguir dominar as forças da mente já se alastrou por todo o mundo como uma nova moda, uma nova ciência, uma nova religião. Estamos entrando em alfa. Eu vou pedir que se mantenham de olhos fechados. E os olhos devem ficar no Rio, fechados todos os até meses, o final pelo do menos exercício. 200 pessoas se reúnem no auditório de um Todas colégio, as o tensões Brasileiro de e Almeida, pressões dos para iniciar um ligamentos curso muito especial. desta parte de sua Aqui se cabeça, aprende a controlar a mente. sinta E todas um essas estado pessoas profundo acreditam que em de pouco tempo relaxamento. vão pelo menos encontrar soluções para os irá se problemas aprofundando emocionais. sempre. Isto é o mínimo que se garante quando o aluno consegue fazer o subconsciente funcionar de acordo com a sua própria vontade. Quando ele consegue atingir o estado alfa, isto é, quando consegue controlar as ondas alfa do cérebro. Mas o que é, afinal, o estado alfa? O que são as ondas alfa do cérebro? O cérebro humano. Na verdade, uma fonte incalculável de energia que o homem comum jamais aprendeu a controlar. Uma energia gerada por 10 milhões de células em movimento constante. É o que os cientistas chamam de biofeedback. E que no Brasil quase todo mundo diz biofeedback. Ele já consegue medir essa energia através das poderosas ondas que vêm do cérebro. Em estado normal, o cérebro de um homem comum funciona numa frequência que os cientistas resolveram chamar de beta. Ele registra de 14 ciclos em diante, até 40 ou 50, numa medição que é feita em hertz por segundo. Quando o cérebro funciona numa frequência mais baixa, entre 7 e 14 ciclos por segundo, a pessoa está em frequência alfa ou no estado alfa. É o relaxamento total, sem tensões, sem emoções. Apenas o subconsciente funciona. Segundo os adeptos da nova teoria, é quando o homem consegue controlar até mesmo as funções orgânicas, as batidas do coração, a respiração, a digestão. Eles afirmam que qualquer pessoa pode chegar a esse estado por sua própria vontade, se for treinada para conseguir isso. Não se leva tanto tempo quanto na yoga, e nem se depende de outra pessoa, como na hipnose feita pelos psicanalistas. E a pessoa que consegue dominar todo o funcionamento do próprio corpo, do próprio organismo, dizem eles, é capaz de evitar, inclusive, todas as doenças. Seria, enfim, o homem perfeito? E tem mais. Na onda alfa, o homem poderia se programar, exatamente como um computador, para tudo que tenha um dia imaginado fazer. Pensa-se que, através dela, grandes realizações se processam. Realizações, como, por exemplo, até mesmo descobertas, como fez Einstein, uma descoberta extraordinária, através da sua teoria da relatividade, ele imediatamente deduziu as consequências dessa fórmula que ele viu quando supostamente ele estava com o seu cérebro na ciclagem alfa, alfa superior. Isto é biomúsica,
A música é feita pelo compositor americano David Rosendu, seguindo uma escala de emissão de ondas alfa. Para os amigos, ele é uma espécie de guru. David toca e as pessoas se concentram. Elas tentam entrar em sintonia com a música, usando as ondas do cérebro. Quando conseguem, dizem que estão conhecendo uma nova dimensão. É como se tivessem perdido o contato com o mundo físico, sem emoções, sem tensões. Em estado de absoluto repouso físico e mental, conseguem soluções para todos os problemas. Ciência, religião ou pura capacidade de se sugestionar facilmente? Seja como for, cada vez os adeptos da teoria do controle consciente do cérebro arriscam ir mais longe. Eles afirmam, por exemplo, que o biofeedback é um novo caminho para a medicina. Uma pessoa em estado alfa poderia fazer uma operação sem usar anestesia. Uma mulher faria o parto sem qualquer dor. E muito mais ainda. Ouça isto. Olha, eu sei que é um pouco arriscado falar nisso, mas nós temos uma autoridade no assunto, Dr. Carlos Simonton. E nós temos esse folheto no nosso instituto. Qualquer pessoa pode solicitar. É um trabalho sobre a atitude do paciente com câncer. Quanto ele conseguir com pessoas, após educar a atitude mental do paciente... Em ondas alfa. Em ondas alfa. Que em 150 casos de câncer, 130 se recuperaram. Então, foi após esses casos de câncer, foram pessoas já condenadas por outros médicos. Você ouviu? Em 150 casos de câncer, 130 teriam sido curados através das ondas alfa. E os médicos, o que dizem? O Dr. Jorge Macilac, ex-diretor do Instituto Nacional do Câncer e há 40 anos ligado à cancerologia, não acredita nessa afirmação. Por quê? De forma alguma eu posso acreditar nela, porque estou absolutamente convencido que a mentalização não tem coisíssima coisa a ver com a cura do câncer. A cura do câncer só pode ser obtida graças aos meios ora empregados, que alguns deles já são esplêndidos, aos meios em investigação e aqueles que estão sendo estudados para o futuro. Jamais à custa de mentalização. Mas quem acredita no poder das ondas alfa defende uma teoria contestada por quase todos os médicos e cientistas. A de que todas as doenças, todas elas, da mais simples até doenças graves, como o próprio câncer, têm origem psíquica. E que uma pessoa libertada de todas as tensões pode ser curada de qualquer dessas doenças. Veja o que diz um dos neurologistas mais conceituados do Brasil. O senhor acredita que possa haver cura quando alguém está sendo tratado através de ondas alfa? Bem, primeiro nós temos que diferenciar o conceito de onda alfa, como está sendo dito aqui, que é um conceito de situação psicológica, do que o eletroencefalografista chama de onda alfa. Para nós, onda alfa é uma frequência determinada que se registra pelo eletroencefalograma nas grandes áreas posteriores. E tem-se feito o biofeedback na tentativa de tratamento de epilepsia, mas este método ele tem um certo risco, porque quando o paciente não consegue manter o seu condicionamento, ou ele é suspenso por uma razão qualquer, há uma piora clínica acentuada. E não se compara com os métodos tradicionais de tratamento, que é por intermédio da química, né? Atenção para isso. O perigo existe. E não é só este. O parapsicólogo Artêmio Longhi, um dos principais divulgadores da cura pelas ondas alfa em São Paulo, faz uma séria advertência. Uma pessoa em onda alfa corre o risco de não voltar mais ao estado normal? Eu diria taxativamente que não. Entretanto, pode haver grave problema, provocar um trauma, uma insegurança profunda na pessoa que está sendo trabalhada por alguém que não tem confiança em si e que está fazendo experimentos sem a capacidade e o conhecimento devido. Mas não aconselho a ninguém que sirva de robô nestas experiências, porque quando se lida com a pessoa humana no aspecto mental, não se pode brincar. Outra teoria que o professor Artêmio Longhi defende e que quase todos os médicos contestam. Ele diz que, além de todas as doenças terem fundo psíquico, nenhuma delas é hereditária ou adquirida durante a vida. Elas se formam, afirma o professor Longhi, enquanto o ser humano ainda é um feto. Por isso, as pessoas que trabalham com as ondas alfa
estão fazendo uma experiência que pode ser muito importante, mas que certamente é muito discutível também. Elas afirmam que em estado alfa, a mãe consegue conversar com o feto. A mulher que você vai ver agora, segundo o professor Long garante, está em estado alfa. Ela tenta programar o que a ciência ainda considera impossível, o filho perfeito. Meu filho, você foi gerado com muito amor. Eu e o seu pai gostamos muito de você. Por isso, você vai se formar uma criança saudável, de corpo e de mente, sem traumas, sem problemas, porque você nasceu do amor. Eu e o papai gostamos muito de você. A comunicação com um filho que ainda vai nascer. No caso, um embrião no primeiro mês. Será que isso existe mesmo? Dr. Carlos Montenegro, o senhor acredita que uma mulher grávida, ela entrando no estado alfa, ela possa dialogar com o feto? Esta é uma verificação realmente fantástica. Eu desconheço qualquer referência na literatura médica nesse sentido e acho difícil uma comunicação entre a mãe e o seu concepto. Mas, na verdade, existem muitas interações e comunicações conhecidas entre a mãe e o feto, que a moderna fisiologia obstétrica tem referido. Doutor Carlos, aí é com auxílio de equipamentos. Com auxílio de equipamentos e a monitoragem contínua dos batimentos cardíacos fetais. Coisas assim são impossíveis, dizem os médicos. Mas ainda existe muita discussão pela frente. Até mesmo com os psicanalistas capazes de fazer uma pessoa hipnotizada regredir no tempo. Até mesmo chegar ao útero materno. O professor Long diz que uma pessoa em estado alfa profundíssimo consegue, sozinha, fazer a mesma coisa. Vamos indo. Esta mulher, por exemplo, teve um filho há 2 anos. Ela afirma que estava em estado alfa e teve um parto sem dor. Agora, em alfa profundíssimo, ela regride ao momento do parto. Respire calma. Respire calma. Respire calma. Respire calma, viu? Tranquila. Tranquila. Pronto, vamos indo. Terminando? Tudo bem? Menino. Quem é? Menino. Menino? Qual vai ser o nome desse menino? Qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? Fernando. Quem? Fernando. Tranquila, viu? Como é que se sente na sua mente agora? Tranquila, feliz, realizada. Tá bem, então. É preciso ficar bem claro. Você vai dialogar com Nós ele, apenas não vai? filmamos a experiência. Tá bem, viu? Nós estamos levantando bem. a discussão. Agora volte tranquilamente para a idade de 1978 e, sossegada, acorde. Deixe o estado alfa e acorde tranquilamente. Até que ponto tudo isso é verdadeiro?
Até que ponto, como dizem tantos médicos, tantos cientistas, seria uma encenação bem preparada, puro charlatanismo? Mas 1 milhão de pessoas em todo o mundo estariam participando ao mesmo tempo de uma farsa tão grande assim? E para que, afinal? Ou todas elas estariam sugestionadas, prontas para aceitar qualquer promessa de paz espiritual? Sim, tudo isso é muito discutível. Mas a verdade é que ainda estamos apenas começando a descobrir tudo de que o homem é capaz.